Chegamos à 10ª rodada do Brasileirão com o confronto dos dois melhores elencos. E aí, será que vale apostar ou fugir desse jogo? Quais são as unanimidades e as apostas para a rodada? Nesse vídeo aqui, eu vou analisar todos os confrontos, montar a nossa base para a rodada e passar várias dicas para te ajudar a mitar na rodada 10 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar da rodada 10 do Cartola. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mais fantasy game, futebol de modo geral, né? Sem focar nos números, nas estatísticas, para te trazer boas análises. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. A gente tem vídeo toda terça, sexta e as lives aos sábados. Bom, como eu falei, o foco desse vídeo é a rodada 10, mas antes, como a gente sempre faz, vamos mostrar o nosso desempenho na rodada anterior, tá? Na rodada número 9. Bom, a gente fez 80,95 pontos, ficamos bem acima da média dos cartoleiros, foi uma rodada complicada ali, né? A gente teve algumas zicas, né? Os times ali com boa chance de SG, o Flamengo e o Ceará pegaram SG, mas o São Paulo Internacional acabaram não pegando. A gente teve alguns atacantes que não foram mal, então foi uma rodada complicada. Mesmo nessa rodada complicada, a gente conseguiu 81 pontos e estamos com 840 no total, né? Média de 93 pontos por rodada, uma boa média. A gente estava com o Verratti aí de capitão no nosso time, né? Foi uma das grandes apostas que a gente trouxe ali. Uma outra aposta que a gente trouxe foi o Oscar do São Paulo. Ele fez 4,90 de média básica, mas enfim, achei que ele ia bater o pênalti, não cobrou o pênalti, né? Teve pênalti pro São Paulo, ele não bateu. Pelo menos entregou uma média básica. A gente ficou sem um zagueiro, o Vitor Gabriel e o Alan Franco não jogaram, né? E prejudicou um pouco a gente, mas os dois acabaram perdendo SG. E antes de a gente começar a falar da próxima rodada, eu queria mandar um recado para quem escalou o Pedro Raul, né? Eu vi muita gente, muito influenciador aí zoando o pessoal, porque você escalou o Pedro Raul, porque não entende nada de futebol, sei lá o quê. Cara, eu acho errado. Eu não acho que o Pedro Raul era uma má escolha. Acho que era uma escolha possível para a rodada. Eu acho que o contexto do jogo acabou fazendo que ele não fosse bem. Você vê, o Ceará fez dois gols, foram dois gols que um centroavante claramente podia ter feito, tá? Um que a bola sobra ali no meio da área e o outro numa bola em profundidade. Só que o Pedro Raul acabou saindo machucado no primeiro tempo. O Ceará fez o gol rápido, então o Ceará acabou não atacando muito, então o Pedro Raul não teve muitas chances. Eu acho que foi uma condição de contexto de jogo, tá? Não acho que foi uma má escolha que você fez. Escolhi o Pedro Raul, não escolhi o Verratti. Paciência, pessoal. Essas escolhas acontecem no Cartola. O foco é a gente esquecer a rodada que foi, analisar a próxima, porque a única coisa que te garante bem é você fazer boas análises, tá? Rodada passada não te garante nada, não adianta você ficar se lamentando, achando que é o pior do mundo porque escalou o Pedro Raul, nem ficar achando que você é o melhor do mundo porque escalou o Verratti. Tipo, aqui aí eu falar, não, agora eu mito sempre, pode copiar meu time que você vai mitar. É aquela velha história, né? A soberba sempre precede a queda. Então, vamos manter pezinho no chão, continuar fazendo boas análises para continuar trazendo boas pontuações, né? Então, bora lá, falar da rodada 10 do Cartola, né? Rodada que começa lá no sábado. Comentem aí qual foi sua pontuação na rodada, qual sua pontuação total aí no ano, se você estava com o Verret, estava com o Pedro Arru, como é que foi o seu desempenho, tá? A gente começa com um clássico ali, o mercado vai fechar um pouquinho mais tarde, bom que a gente vai ter algumas escalações aí, vai ter a escalação do São Paulo, né? Zubeldia costuma pegar umas peças na gente aí, na última rodada a gente acabou ficando sem zagueiro, que ele botou o Alan Franco no banco de reservas, né? É, então é importante que a gente vai ter essas quatro escalações desses times aqui. E a gente tem um baita confronto aí, né? Palmeiras e Flamengo, talvez os dois times com o melhor elenco aí no Brasil, né? Líder e vice-líder do Brasileirão, um baita jogo. E eu quero fazer uma análise legal aí, se vale a pena apostar, fugir desse jogo, enfim. Preparei uma análise bem bacana. Bom, como vocês sabem, a gente vai fazer nossa análise aqui tática e numérica dos jogos para ver os melhores SGs. Vamos passar os top SGs e eu quero falar com vocês uma coisa que tem funcionado bastante para a gente, que é trazer a base, quais são os jogadores que têm unanimidades, que é bom você ter no time para não correr muito risco. E onde é que você pode apostar? Quais são as apostas legais para você poder se diferenciar? A gente vai fazer essa análise aqui depois de fazer as análises dos confrontos, beleza? Então, vamos lá, começando com Fluminense e Vasco, e é um jogo que eu conto muito com a ajuda de vocês, tá?
principalmente do pessoal aí do Rio, torcedores do Fluminense, do Vasco, né? Por quê? Clássico tem sido jogos difíceis da gente analisar. A gente viu nessa última rodada dois clássicos 0-0. Corinthians e Santos foi 1-0 ali, o gol do Yuri, que a bola nem chegou a bater na rede, né? Mas passou ali da linha um pouquinho. Então, assim, se a gente olhar os números e olhar, por exemplo, probabilidade de vitória nas casas de aposta, vou mostrar para vocês os times com mais chance de vitória, o Fluminense seria favorito. Mas se a gente pegar os últimos 5 jogos entre Fluminense e Vasco, teve 2 vitórias do Fluminense, 2 vitórias do Vasco, um empate. Eu tô com um certo receio aqui desse jogo, tá? E aí queria ver com vocês, vocês acham que o Fluminense que é favorito? Enfim, eu acho que o Fluminense é levemente favorito para esse jogo. Eu vejo o Arias como uma opção legal, porque ele é um cara que tem bastante média básica, né? Jogando em casa, o desempenho dele aumenta bastante, assim, né? Na última rodada a gente até falou, a gente não foi com o Arias, porque a média dele fora de casa não é lá aquelas coisas, mas em casa aumenta bastante, então é um nome legal. Eu acho que o Fábio pode ser um goleiro interessante. O Vasco é um time que finaliza bastante, tá? Principalmente ali com o Verratti. E acho que pode ter um SG, né? O Vasco vai estar sem o Coutinho, sem o Payet, que são os caras que organizam esse time, então vai depender muito do Verratti ali. Então, Arias e Fábio acho que são opções interessantes. Do lado do Vasco, a gente tem sempre o PH como uma opção bacana ali, um cara que gera bastante média básica. Tem sido mais ofensivo aí nos últimos jogos e não tem nunca como descartar o Verratti, já falei para vocês, né? O melhor cabeceador do Brasil aí, com certeza, talvez um dos melhores do mundo. Eu gosto mais de escalar o Verratti em casa, tá? Fora de casa, eu gosto de escalar ele em São Januário. Fora, eu fico mais pé atrás, mas pode ser uma aposta, tá? Então, enfim, acho que tem opções legais dos dois lados ali. Vejo o Fluminense com um levíssimo favoritismo, um clássico tem sido bem difícil da gente cravar resultado. São Paulo e Mirassol. São Paulo é muito forte em casa, né? O São Paulo saiu perdendo ali pro Grêmio. Eu achei que foi uma falha do Rafael. Achei que ele podia ter saído para abafar o chute do Aravena. Ele foi dando uns passos para trás. O Aravena nem chutou tão forte assim, ele caiu meio atrasado, né? Então, enfim. Mas o São Paulo é muito forte em casa. Eu acho que ofensivamente é importante ter pelo menos uma pecinha do São Paulo, tá? Porque o Mirassol é um time que ainda não pegou SG, tomou gol do Inter e podia ter tomado mais gols, né? O Walter fez 10 defesas, se eu não me engano. Aliás, é o que a gente falou, né? O Mirassol vai começar a melhorar defensivamente. Sem o Muralha, já é um grande adianto. Mas de qualquer jeito, eu acho que o São Paulo tende a fazer gols. E a gente tem várias opções interessantes. O Oscar gerou bastante média básica, mas a gente viu que não tem o pênalti, não é unanimidade ali nas faltas, né? Tem alternado ali um pouco as faltas. A gente tem o Lucas Ferreira, que vai bem na média básica. André Silva é uma baita opção, tá? O Mirassol tem tomado vários gols de centroavante, Luciano, enfim. Quando a gente chegar lá no setor ofensivo, eu vou falar das peças que eu gosto mais do São Paulo, quando a gente for escalar o nosso time. Mas acho que ter pelo menos uma é importante ali, tá? E aí a gente depois faz uma análise. E defensivamente, é difícil apostar no SG do São Paulo, porque o Mirassol tem marcado gols quase sempre, né? Mas assim, eu acho que o Ferrarese pode ser uma opção legal, por quê? Se não pegar SG, ele entrega a pontuação, né? É um zagueiro que acaba jogando de lateral. Se de repente pinta um SG, ele tem uma pontuação ainda melhor. E o Cedric e o Enzo Dias também, tá? Tem melhorado aí no seu desempenho, pode ser uma opção legal. Rafael eu não gosto muito, Alan Franco, enfim, precisa ver se vai para o jogo ou não. O Arboleda voltou fazendo gol, mas assim, eu gosto mais dos laterais aqui do São Paulo, pensando no SG, e eu não dobraria, tá? O SG. Aliás, eu sempre falo para a gente aprender com os erros, apesar de que ele acabou não jogando, mas assim, na última rodada eu dobrei o Inter, né? Com o Vitor e Gabriel e o Bernabéu. Acho que eu não teria feito isso de novo, tá? O Mirassol tem marcado gols quase em todas as rodadas ali. Galo e Corinthians, tá? Vejo o Galo como favorito, acho que pode ter um possível SG aqui sim, tá? O Corinthians fora de casa cai muito desempenho, vai estar de novo sem o Memphis e sem o Garro, provavelmente, né? Vamos ver se eles vão voltar, os dois podem ser que volte, mas jogando sem os dois e jogando fora de Itaquera, acho que daí o Corinthians cai muito a criação ofensiva. O Galo não tem sido um time muito confiável, né? Mas acho que pode ter um SG, e aí destacar para vocês aqui o Lianco e o Natanael, tá? São dois jogadores que têm gerado bastante média básica. O Lianco é o zagueiro com melhor média básica aí do campeonato. O Natanael, na última rodada, fez 13 pontos de média básica, se eu não me engano. São duas opções legais, acho que dá para ter um dos dois ali. Também não dobraria, tá? E ofensivamente a gente fica ali, né? Hulk, Scarpa, Rony. Acho que vale ter uma peça, tá? O Corinthians tomou gol em todos os jogos que jogou como visitante, né? Tem, se eu não me engano, 4 derrotas aí nos últimos 4 jogos fora de casa, então acho que é interessante ter uma peça. A gente vai fazer uma análise legal sobre o Hulk, tá? O pessoal tem falado que ele tá jogando longe do gol. A gente vai fazer uma análise comparando 2024 com 2025, olhando o mapa de calor dele, né?
mas vejo o Galo como favorito aí para a rodada. Ah, uma pecinha que eu acho que pode ser uma aposta do Corinthians, para quem gosta dessas apostas mais ousadas, Hugo Souza, tá? Com certeza ele vai ser bastante exigido, deve fazer bastante defesas, mas eu não acredito muito no SG, não, tá? Vindo para Grêmio e Bahia, né? E aí, vocês viram, o pessoal deve estar em polvorosa aí, porque eu coloquei um xizinho no Internacional. Eu acho que Grêmio, o Bahia, e assim como o Inter, eu vou falar daqui a pouco, devem vir com um time reserva, tá? Por quê? No outro meio de semana, a gente tem Libertadores e tem justamente Inter e Bahia. Quem perder tá eliminado da Libertadores, então, assim, é um jogo muito importante. Imagina um Bahia poupando vários jogadores, tá? Vindo com um time bem misto, né? Então quer dizer que o Grêmio é super favorito? Não sei, né? Tá difícil de confiar no Grêmio. Não tem jogado um futebol bom, tem jogado um futebol bem ruim, aliás. Mas eu vou destacar duas pecinhas do Grêmio que eu acho que são interessantes, tá? Christian Oliveira, se for pro jogo, acho que é um nome bacana ali. É um cara que tem gerado bastante média básica. Infelizmente, por enquanto, tá em dúvida ali no Joga 10, né? E gosto bastante do Marlon, tá? É um cara que tem média básica, é um lateral desarmador. Vai pegar aqui Cauli ou Ademir, né? Não sei quem que vai pro jogo, mas assim, os dois são caras que perdem muita posse de bola. Então acho que o Marlon é uma opção legal aí para média básica. De repente, se o Bahia vier muito reserva, o Grêmio pode pensar num possível SG. Ele pode ser uma opção legal. Mesma coisa. Bahia tem tomado gols, aliás, com o time titular e time reserva, né? É, Se vier reserva ainda, o Christian Oliveira pela média básica pode ser uma opção legal. Bright White aí numa ousadia bem grande, eu prefiro até mais o Christian Oliveira, tá? Do Bahia eu não vou recomendar ninguém, porque eu não sei quem que vai pro jogo ali. Ainda mais o Rogério Ceni, é impossível cravar essa escalação. E aí a gente vem aqui para Palmeiras e Flamengo, né? O jogo dos dois melhores elencos. E eu preparei uma análise legal. E aí, ó, card na tela, né, para vocês. Vocês sabem que a gente traz análise para jogadores, mas quis trazer sobre um confronto aqui. Bom, se a gente pegar os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Flamengo no Allianz, o último jogo foi uma vitória do Palmeiras de 1-0, mas foi um jogo da Copa do Brasil. O Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo de 2-0 e aí ganhou de 1-0 e foi eliminado. Então, o Flamengo tomou o gol e acabou não indo para cima. Mas aí a gente teve 3 empates seguidos, tá? Entre Palmeiras e Flamengo, jogos do Brasileirão. E daí, depois teve uma vitória do Flamengo de 3-1. E pelo Brasileirão, exclusivamente, lembrando que esse jogo aí foi de Copa do Brasil, pelo Brasileirão, desde 2017 que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Allianz, tá? Então o Palmeiras tem tido algumas dificuldades contra o Flamengo no Allianz, aliás, como mandante, o Palmeiras tem tido dificuldades em várias competições contra o Flamengo. Pra vocês terem uma ideia, os jogos que o Palmeiras ganhou como mandante, né? O mando de campo era do Palmeiras, mas não foram jogos no Allianz, foi na final da Supercopa do Brasil e lá em Montevidéu, que o Palmeiras ganhou na prorrogação, né? Então, enfim, voltando aqui para falar do Campinho, eu não acho que é um jogo simples, tá? Eu vi o Palmeiras, o pessoal apostando no Palmeiras como favorito. Acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo, acho que está jogando um futebol melhor do que o Flamengo. O Abel tem um trabalho mais longevo, conseguiu encontrar essa escalação. O Flamengo ainda está buscando a melhor formação ali, né? Sofre bastante quando o Arrascaeta não joga, mas ele deve voltar nesse jogo aqui. Então, não acho um jogo simples. Por exemplo, eu acho que um erro seria, por exemplo, escalar Estevão e Vitor Roque, Arrascaeta e Pedro, tipo, fazer uma dobradinha. Não dobraria nenhum dos dois times. Aliás, eu tô até pensando se eu vou com alguma peça de Palmeiras e Flamengo ou se eu vou fugir do setor ofensivo. Se eu fosse com peças ofensivas desse jogo, eu iria com o Estevão, dos atacantes aqui do Palmeiras, porque é um cara que tem uma minutagem um pouco maior, é um cara que cobra bola parada. E do lado do Flamengo iria com a Rascaeta, tá? É o principal peça desse time ali. Mas assim, não dobraria nenhum dos dois ali, né? E defensivamente, acho que a gente tem opções legais. A gente tem o Everton e o Rossi, acho que os dois podem ser bastante exigidos. E eu não duvidaria se o jogo fosse um 0-0 ali, né? Os dois times veio com receio um do outro, então os dois podem ser opções interessantes. Infelizmente, a gente está sem o Wesley aqui, mas acho que o Alexandre pode se aproveitar desses desarmes em cima desse lado direito do Palmeiras. E a gente tem o Giai pegando o Michael aqui, né? Provavelmente também pode ser uma opção bacana aí para a rodada, tá? Enfim, mesma coisa. Quero até que vocês comentem aí, torcedores do Palmeiras, torcedores do Flamengo, o que vocês acham desse jogo, assim como o jogo entre Fluminense e Vasco, conto com os comentários de vocês. De novo, vejo o Palmeiras como levemente favorito, talvez pelo fator mando de campo, apesar de que o Palmeiras nem tá tão bem esse ano jogando como mandante, né? Esporte internacional, e aí eu tenho certeza que vocês estão ali, pô, colocou um xizinho no Inter, tinha certeza que você ia escalar Alan Patrick, Wesley, Bernabé, até o Ricardo Matias fez gol no último jogo, enfim, Inter super favorito, Esporte tá jogando nada ali,
Assisti o jogo entre Ceará e Sport, um jogo lamentável do Sport novamente, tá? Mas eu coloquei um xizinho de novo, para vocês terem essa atenção, tá? Eu acho que o Inter vai com um time muito misto. Quem assistiu Internacional e Mirassol viu o Inter muito cansado, tá? O Alan Patrick foi substituído, coisa que não é comum, né? Foi substituído. Tá certo que foi no finalzinho do jogo, mas assim, o Inter tá muito cansado, tá? É, tem um jogo que vai ter que viajar para o Ceará para jogar contra o Maracanã do Ceará pela Copa do Brasil. Aí depois volta, tem que ir pro Recife para enfrentar o Sport. Depois uma viagem totalmente de volta lá para o Rio Grande do Sul. Então, eu imagino o Inter totalmente reserva. Provavelmente eu vou fugir de todas as peças do Inter, tá? Não vou com o Alan Patrick, não vou com o Wesley, não vou com o Bernabé. Acho até que pode ser a primeira vitória aí do Sport, não sei, né? Não vou escalar também ninguém do esporte, mas quem quiser ir com o Sérgio Oliveira, sei lá, é um jogo que eu vou estar fugindo aqui da rodada, tá? Vitória e Santos. Vejo Vitória como favorito aí. O Vitória que é um time que vai bem no Barradão. Aliás, pessoal, percebam isso. Tirando o Palmeiras, que tem 5 vitórias em 5 jogos como visitante, quase ninguém ganhou como visitante aí na competição, tá? Os mandantes têm realmente prevalecido. Então, foca escalar jogadores mandantes. Normalmente vale mais a pena do que você escalar jogador visitante, tá? E aí acho que o Vitória é favorito. O Santos tem tomado muito gol e muito gol de centroavante. O Kaiser tem 3 gols em 2 jogos ali, então o Kaiser é uma aposta bem interessante aí para a rodada. Muita gente vai fugir do Mateuzinho porque ele foi expulso na última rodada. Vem de uns jogos ali meio decepcionando os cartoleiros, então o pessoal pode fugir dele. Eu não acho que é uma peça para fugir, acho que dá para fazer uma aposta. É uma aposta, não uma unanimidade, é uma aposta, mas pode funcionar porque o Santos está numa fase horrorosa, tá? Difícil de confiar no SG do Vitória. É um time que ainda não pegou SG junto com o Mirassol. São os dois únicos que ainda não pegaram SG. Mas a gente tem um Lucas Arcanjo que pode recuperar em defesas. A gente tem um Jamerson aqui pegando Barreal, que é um cara que perde muita posse de bola. Pode ser uma opção mais ousada, né? Enfim. São apostas aí que a gente pode fazer. Vejo o Vitória como favorito. Do lado do Santos, enfim, sem o Escobar aqui, difícil confiar em alguém aqui desse time do Santos. Eu não recomendaria ninguém. Acho que até sem o Escobar, o Santos perde ainda mais o mínimo de defensividade boa que o Santos tem ali. Sem o Escobar, acho que tem tudo para tomar bastante gols. Fortaleza e Cruzeiro, um jogo complicado aqui, tá? O Fortaleza é muito forte no Castelão, já falei isso para vocês sempre, tá? É difícil apostar contra o Fortaleza lá no Castelão. O Cruzeiro vai estar sem o Matheus Pereira, que está suspenso ali, então o Caio Jorge talvez tenha mais dificuldade para a bola chegar nele ali, né? Para ele conseguir criar. É um jogo também que eu tô meio pensando em fugir, tá? De repente, o Matheus Pereira, pela média básica dele, pode ser um cara interessante. O Cássio, pela questão das defesas. Do lado do Ceará, a gente tem um Gaston Ávila, que é um zagueiro que joga como lateral, pode ser uma opção ali para apostar. Se o Lucas Sacha for para o jogo, ou o Pochettino são apostas também, tá? Assim, jogo bem difícil de a gente cravar quem é o favorito, porque é um Fortaleza muito forte, um Cruzeiro que tem jogado um bom futebol, mas vai estar sem o Matheus Pereira, enfim. São vários fatores que pesam ali. Acho que tem jogos mais favoráveis. Inclusive, esse jogo lá na segunda-feira, para mim, o Bragantino é o principal favorito da rodada, tá? Juventude que é horrível jogando fora de casa. Então, por exemplo, eu já falei para vocês, o Juventude jogando fora de casa ali, se a gente olhar na tabela do SofaScore aqui, ó, fora, o Juventude é o pior time, tem 4 jogos, 4 derrotas, apenas um gol marcado e 16 gols sofridos, então sofre em média 4 gols por jogo, marcou em média 0,25, então assim, tem que ter SG do Bragantino, Seabra é o melhor técnico para a rodada, tem que ter peças ofensivas do Bragantino, John, Eduardo Sá que foi pro jogo, ou Pita, Lucas Barbosa, lei do ex, cara, tem que ter bastante peça do Bragantino, é o principal favorito. Eduardo, pode zicar? Pode, pessoal. Futebol pode acontecer de tudo. Mas se a gente olhar números, olhar o que o time tem desempenhado, né? O Bragantino tem jogado muito bem. Primeira derrota jogando em casa foi contra o Palmeiras, que é um time muito chato, né? E o Bragantino no primeiro tempo jogou muito melhor do que o Palmeiras. Então, pode acontecer, futebol pode acontecer de tudo, mas a tendência é um Bragantino super favorito. A gente tem que focar nas peças do Bragantino, tá? E aí eu vou falar as peças que eu acho que são unânimes, onde é que eu acho que você pode apostar e tudo mais, tá? Mas pelo menos umas 3 peças do Bragantino no seu time você tem que ter, se não mais. E Botafogo e Ceará não vai valer para rodada. Essa rodada a gente vai ter só 9 jogos. Esse jogo foi adiado, né? Então a gente vai ter um jogo a menos aí para escalar. Bom, essa é a análise aqui dos confrontos, tá? Quero passar para vocês agora os principais SGs para a rodada, o top 3 de SG que a gente sempre passa ali. Depois vamos começar a escalar o nosso time.
Mas antes de passar o SG e começar a escalar o nosso time, pessoal, queria fazer um agradecimento ali, né? A gente chegou a 8.700 inscritos, estamos quase chegando nos 9.000 aí. Muito obrigado pela moral de vocês. Nossa última live lá no sábado, a gente conseguiu bater 10.000 visualizações na live, 1.200 pessoas simultâneas ali, foi a melhor live da história do canal. Pô, muito obrigado mesmo. Acho que o Verret tá ali na capa, a gente ter colocado de capitão ajudou a live a ter dado uma bombada ali, mas só agradecer demais. Continuar pedindo aqui para vocês, pessoal, se inscrevam no canal, vamos chegar aos 10.000 inscritos. Deixa o like, é muito importante, tá? Para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Hype o vídeo ajuda demais, tá? Para a gente continuar trazendo essas análises de qualidade. E pedir também para vocês seguirem a gente no Instagram, tá? @cartodados, a gente tem trazido várias análises lá. Tem postado time, tem feito top 3 aqui, o pessoal tem trazido bastante like também. Trazido nossas bases para rodada. @cartodados. Temos postado também mais coisas nos stories ali de análise de futebol, tá? Que eu gosto de trazer. Então, sigam a gente lá no Instagram pra gente continuar crescendo também. Vamos chegar aos 3.000 seguidores lá, beleza? Então, bora lá, voltar aqui. Então, mapa do SG. Para mim, o principal SG para rodada disparado é o Bragantino. Inclusive, as nossas estatísticas retornaram isso também, 49%. O segundo foi o Galo, com 44%, tá? Então, vocês veem aqui tudo verdinho para o Bragantino. São Paulo, 42%, acho que é um SG um pouco mais ousado, aí vocês veem que o Atlético Mineiro está na frente. Aqui a gente tem as probabilidades de vitória, vocês veem o que eu tinha falado para vocês, né? Que o Palmeiras e o Fluminense estão retornando com probabilidade de vitória bem altas. Eu tenho um pouco de pé atrás ali, fico em dúvida, quero que vocês comentem aqui depois. Mas olha, o Galo também, ó. Se a gente olhar os verdinhos aqui, tem uma boa possibilidade de SG. Então, para mim, top 3 de SG, Bragantino e Galo mais à frente. São Paulo correndo mais por fora, e aí correndo mais por fora ainda colocaria esses três, ó. Fluminense, Vitória e Grêmio, tá? Seriam uns SGs aí correndo mais por fora. Sem de olhar os times com mais chance de tomar gol, Juventude, chance altíssima de tomar gol, então, como eu falei para vocês, focar em peças do Bragantino. Mirassol também chance alta de tomar gol. A gente tem que ficar de olho em peças do São Paulo, pelo menos uma peça. O Corinthians também chance alta de tomar gol, assim como o Vasco e Santos. Então, peças do Fluminense, peças do Vitória, peças do Galo, são os jogadores ali para a gente poder escalar. Como falar para vocês, é importante a gente fazer essa análise para a gente poder escalar bem o nosso time. Então, montar uma base, fazer as apostas, é só isso que te garante ir bem na rodada. Nem te garante, tá? Te deixa mais perto de ir bem na rodada. Bom, vamos partir para nossas escalações agora, né? Vamos lá. Então, eu costumo ir montando a unanimidade aqui e depois montar os times, mas agora eu vou ir montando peça por peça ali, e aí eu escalo a unanimidade naquela posição e falo de outras peças, escalo o zagueiro naquela posição e falo de outras peças, tá? Lembrando que aqui a gente se aprofunda mais no vídeo de sexta-feira para falar de cruzamento de scout, média cedida, enfim. Aqui é realmente um esboço ali considerando a análise dos confrontos. Então, vamos lá. Ignorem esses favoritos aqui, tá? Eu ainda vou fazer isso direitinho para sexta-feira. Isso tá da rodada passada. Mas continua aqui com uma peça legal. E aí, card na tela para nossa primeira unanimidade aí. Juninho Capixaba do Bragantino, tá? Por que o Juninho Capixaba é uma unanimidade aí para a rodada? Bom, média em casa do Juninho Capixaba, 8,02. Na última rodada ele acabou não indo tão bem, então talvez precise de não tanto assim para começar a valorizar. A média básica dele em casa, 5,02, então é um cara que mesmo quando perde SG, entrega uma boa pontuação. Vai enfrentar o Juventude, então vocês veem aí, maior probabilidade de SG na rodada, 49%. E vai enfrentar o Batalha, tá? No cruzamento ali de quem ele vai marcar, vai enfrentar o Batalha do Juventude, que é um dos jogadores que mais perdem posse de bola no Campeonato Brasileiro. Perde em média 4,7 posse de bola. Então, voltando aqui, já acho que é um cara que vocês imaginavam. Juninho Capixaba não tem como não ter no seu time. Tá escalado aqui. Eduardo, quais são as outras opções legais? O pessoal tem falado bastante do Bernabé. Eu não sei se vai para o jogo, imagino que não, tá? É um cara que tem apresentado um cansaço muito grande. Imagino que vai ser poupado para esse jogo contra o Sport. Se for para o jogo, é uma opção legal. A gente tem o Paulo Henrique aqui do Vasco, pode ser uma opção bacana pela média básica. Alexandro do Flamengo enfrentando o Estevão pode ser um nome interessante, assim como o Giai pode ser uma opção bacana, mas os jogadores que eu trago como prioridade para você fechar o seu sistema defensivo são o Natanael do Galo, acho que é uma opção legal, tá? Tem gerado muita média básica ali. O Enzo Dias do São Paulo, também acho que é uma opção bacana para a rodada, para você fechar
o seu time aqui na lateral, tá? Um nome interessante, tem gerado média básica. E também destacaria para vocês um nome mais baratinho aqui, o Marlon do Grêmio, tá? Deve enfrentar ali o Cauli ou o Ademir, que perdem muita posse de bola, pode ter um possível SG. Então, vou criar nesses três nomes ali para você fechar o seu sistema defensivo, tá? O Eduardo, onde é que você consegue essas informações ali de perda de posse de bola aqui, pessoal? Esse é o material que a gente manda para os sócios. Vocês veem aqui que aparece o Ademir aqui que perde muita posse de bola, o Cauli também perde muita posse de bola, o próprio Batalha também aparecendo aqui. É o material que a gente manda para os sócios que ajuda demais, tá? É, Vamos lá, para fechar, já fecha. Eu só vou escalar primeiro o zagueiro, porque eu quero falar de uma questão com vocês que eu acho que é importante aqui. Vamos primeiro para a zaga, e eu já volto lá para falar sobre a segunda vaga de lateral. Falando aqui sobre os zagueiros, arte na tela para uma segunda unanimidade para a rodada. Pedro Henrique do Bragantino, tá, pessoal? Por que o Pedro Henrique é uma unanimidade? De novo, média muito boa de 6,52. É o segundo zagueiro com melhor média básica de 3,52 aí para o Pedro Henrique. Vai ter um confronto favorável ali contra o Juventude. E, de novo, olha a média que o Juventude cede para zagueiros. 9,49 pontos cedidos para cada zagueiro, em média, tá? Tomando vários gols de cabeça, dando vários desarmes ali, vários zagueiros mitando contra o time do Juventude, tá? Então, voltando aqui para a tela, Pedro Henrique, unanimidade total. Eu acho que tem que dobrar o Bragantino, tá? E até depois eu vou postar para vocês no Instagram, lá nos stories, o Pedro Henrique bateu vários recordes nessa última rodada. O zagueiro com mais ações defensivas, mais cortes, mais duelos aéreos ganhos, tá? Depois segue a gente no Instagram que eu vou postar tudo isso lá nos stories, tá? Bem interessante o Pedro Henrique para a rodada. E eu vejo duas opções para a gente fechar nossa zaga. Ou um zagueiro de São Paulo, e aí eu prefiro o Ferrarese, tá? Mas poderia ser o Arboleda também, pensando na bola aérea ali. Ou o Lianco do Galo, tá? Eu falei que o Pedro Henrique tem a segunda melhor média básica entre os zagueiros, o Lianco tem a primeira, tá? Mais zagueiros, pessoal. Depende do Júnior Alonso, aqui um Wagner Leonardo, pensando num possível SG do Grêmio. É, um Gaston Ávila, que vai jogar como lateral esquerdo ali, pode ser uma opção viável. Um Gustavo Gomes, pensando na bola aérea, ou o Murilo do Palmeiras pela bola aérea, enfim. Para mim, são essas três opções, tá? Pedro Henrique, um zagueiro de São Paulo e um zagueiro do Atlético Mineiro. E aí, até falando para vocês de estratégias, você pode colocar Lianco e Enzo Dias, ou colocar Ferrarese e Natanael, tá? São opções que você pode trazer para o seu time. Pelo risco do Lianco sempre ter risco de ser expulso, por enquanto, eu vou fechar nossa zaga com o Ferrarese aqui, e aqui na reserva, e aí aqui na lateral, a gente vai com o Natanael, tá? Mas, de novo, uma opção possível seria você colocar aqui o Enzo Dias e aqui o Lian, tá? Seria uma variação. Ou então aqui vir com um Marlon da vida, não sei, para tentar ter uma outra peça de goleiro aqui de SG, enfim. Seriam opções para vocês, tá? Vindo aqui para a posição de goleiros para a rodada, é, a gente tem, assim, alguns goleiros focados no SG, por exemplo, o Everton seria um goleiro bom para SG, o Rafael seria um goleiro bom para SG, o próprio Cleiton seria um goleiro bom para SG, tá? Seriam os três principais. Eu já tô dobrando o Bragantino, já tô com uma peça do Galo, já tô com uma peça do São Paulo, não quero triplicar o Bragantino nem dobrar Galo e São Paulo. Então, não vou com nenhum desses goleiros para SG, vou pensar mais em goleiros para defesas, tá? E aí, goleiro para defesas, como eu falei, a gente tem o Cássio como uma opção legal. Eu gosto bastante do Everton, do Fábio e do Lucas Arcanjo, tá? São os goleiros que mais me agradam aqui. O Everton, Fábio e Lucas Arcanjo. São as opções que mais me agradam no momento. Thiago Volpe poderia ser uma opção, tá? Por enquanto, vou esperar os comentários de vocês sobre o Everton e Fábio aqui, tá? Ver o que vocês acham desse confronto. Por enquanto, eu vou com o Lucas Arcanjo, tá? Acho que o Santos tá sem o Soteldo, sem o Escobar. Acho que pode ser um SG possível ali para o Vitória. E olhando até aqui no Cartola FC Brasil, que eu sempre falo para vocês que é um site legal, o Lucas Arcanjo é o goleiro com mais defesas aí no campeonato, tá? Então, se não pegar SG, pode retornar boas defesas. Se pegar SG, tem tudo para estourar na pontuação, beleza? Vindo aqui para a posição de técnico, cara, eu entendo quem for aqui, por exemplo, com o Zubeldia, com o Cuca aqui, mas para mim não tem conversa, a rodada é unanimidade aqui, para mim é mais unanimidade da rodada, Fernando Seabra. Técnico de boa média, principal probabilidade de vitória, principal probabilidade de SG, principal probabilidade de marcar gols, enfim. Não vejo motivo para não escalar o Seabra.
para mim, isso daqui é unanimidade para a rodada, tá? Eu não abro mão. Quando eu digo unanimidade, assim, eu não abro mão, tá? Mas cada um escala o seu time aí, né? Vindo aqui para o meio, para o ataque, arte na tela para mais um jogador que eu acho fortíssimo para a rodada, John do Bragantino, tá? Pô, Eduardo, o John não é tão bom assim. Pessoal, média dele é jogando em casa de 5,16. Interessante, antes do jogo contra o Palmeiras, que era a lei do ex e não funcionou, antes do jogo contra o Palmeiras, o John tava com uma média de 6,1, tá? Era uma média bem legal. O John é o jogador que tem mais passe decisivo no Campeonato Brasileiro, em média, 4,5, mais passes para a área, 3, mais ações de criação de chute, 7, tá? O Diogo acumula vários quesitos assim, e o Juventude cede um monte de ponto para meia, tá? Em média 5,32. Então, voltando aqui, a gente viu vários meias mitando com o time do Juventude. John é mais um cara que eu não abro mão. Tô falando para vocês, meu esqueleto vai ser realmente o Bragantino, tá? Tô bem confiante nessa vitória do Bragantino. Outras opções interessantes de meia. A gente tem o Oscar do São Paulo, acho que é uma opção bem legal. O Arrascaeta, para quem confia ali no Flamengo. Eu acho que eu vou fugir desse jogo Palmeiras e Flamengo, mas quem confia o Arrasca pode ser uma opção sim interessante. O Oscar é um nome legal, gerou bastante média básica nesse jogo aí que ele voltou. A gente tem o Alan Patrick, se for pro jogo. Tem o Arias, que em casa sempre um cara bastante forte. Mateuzinho, que o pessoal talvez fuja dele ali, né? Um cara que o pessoal pode ficar com um pouco de medo. A gente tem o Rubens, sempre bastante regular, tá? Gustavo Scarpa também seria uma opção legal. Lucas Ferreira, do São Paulo, seria um nome interessante aqui para a rodada, tá? Cadê ele? Não tá provável. Aqui, ó, Lucas Ferreira é o menino da base do São Paulo que gera bastante média básica. Mas por enquanto, eu vou com uma pecinha do São Paulo. Achei que o desempenho do Oscar foi legal, então vou com ele. E vou fechar aqui com o Arias do Fluminense. É um cara que em casa entrega bastante média básica. Acho que fica um meio de campo bem forte aí com o Oscar, Arias e o John, tá? De novo, o Mateuzinho seria uma opção legal. Teria o Rubens, o Scarpa também com opções interessantes para você fechar o seu meio de campo, tá? E vamos agora para o nosso ataque. E eu quero trazer para vocês unanimidades aí para o ataque, né? Digamos assim. Uma aposta bem legal. E eu quero fazer aquela análise do Hulk também, tá? Mas antes, pessoal, só passar aqui para lembrar. A gente fechou a nossa degustação aí na última rodada. A gente teve a degustação aberta na rodada 8 e na rodada 9. E, cara, a gente teve duas mitadas do time dos sócios, tá? Na rodada 9, 100 pontos do time dos sócios, tá? Nessa última rodada que foi bem complicada. Passou de 100 pontos, aí vocês podem seguir especialistas em dados, é o nosso time lá, que é esse time aqui que a gente escala é um consenso entre eu, o Matheus e o Herbert, que são os três que escalam ali, que fazem parte do plano de sócios. E na rodada 8, 137. Então, agradecer quem deu a oportunidade da gente de participar lá da degustação. O pessoal teve um desconto lá, quem participou. Agradecer pelo voto de confiança. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Pegado essas duas mitadas que a gente fez aí. O time do sócio chegou a 844 pontos, então tá numa fase muito boa. Pô, Eduardo, não participe da degustação, vai ter chance de a gente virar sócio? Vai, pessoal. Tô conversando com o Herbert, a gente vai fazer uma redução de preço. Claro que não vai ser o mesmo valor que foi para os sócios, mas na sexta-feira a gente já vai ter aqui no vídeo o novo valor do plano de sócio para vocês virarem sócios. No Instagram também, então sigam a gente. Na quinta-feira eu devo postar também para vocês o nosso plano de sócios. E a gente tem um grupo do WhatsApp lá também que a gente divulga. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Vou divulgar depois o novo preço ali para quem quiser adquirir, beleza? Mas voltando aqui para o ataque, para a gente poder fechar o nosso time aí para a rodada. Arte na tela para a primeira unanimidade aí da rodada, que é o André Silva do São Paulo, tá? André Silva é um cara que eu não vou abrir mão. Por quê? Nos últimos 10 jogos do André Silva, todos aí, contando Brasileirão, Libertadores Sul-Americana, ele tem 6 gols e 2 assistências, tá? Média bem legal. O Mirassol ainda não pegou nenhum SG, então tomou gol em todos os jogos. E o André Silva, a gente viu aí na última rodada, deve ser o cobrador de pênalti do São Paulo, tá? Então, o Mirassol cedendo bastante ponto para atacante aí, como vocês podem ver. Voltando aqui para a tela, André Silva é um nome que eu não abro mão do meu time. Minha dúvida é se eu vou colocar o André Silva no time titular ou se eu vou colocar ele de reserva de luxo, tá? E aí, é o que eu falo para vocês. Reserva de luxo é como se o jogador tivesse valendo, tá? Na última rodada, por exemplo, a gente colocou o Yuri Alberto, que para mim era unanimidade para a rodada, e a gente colocou na reserva de luxo. Então, tô em dúvida aqui. Vamos montar o resto do time para a gente ver se a gente coloca ele titular ou reserva de luxo, tá? Falando sobre a análise do Hulk, que eu prometi para vocês, ó. Olhando aqui no SofaScore, olha isso, o pessoal tem falado que o Hulk tá meio longe do gol.
Olha o mapa de calor do Hulk aqui, esse em 2025, e aqui, ó, em 2024. Vejam que ele está mais ou menos na mesma região do campo, tá, pessoal? O que tem acontecido realmente, se vocês olharem, é que aqui o Hulk está muito mais vermelhinho, o mapa de calor dele, do que em 2025. Por quê? O Hulk tem caído o desempenho técnico, físico dele mesmo. Assim, não acho que é uma questão dele estar longe do gol. É uma questão de ele não estar bem, não estar jogando tão bem mesmo, sabe? Não estar participando tanto do jogo do Galo. Mas se a gente olhar no mapa de calor, ele está no mesmo lugar. Então, por enquanto, eu ainda vou escalar o Hulk, vou dar mais um voto de confiança nele, mas assim, pode ser que a gente venha com o Rony, tá? Acho que o Rony também seria uma opção legal para você escalar no seu time. Tô bastante em dúvida, mas eu quero ter uma pecinha do Galo. Como vocês viram ali, o Corinthians tem alta chance de tomar gol na rodada. Então, acho que é um nome interessante. O Wesley, o pessoal tem falado, não vou por enquanto na rodada. Os nomes do Grêmio, se o Christian Oliveira tivesse provável, talvez eu iria com ele, mas enfim, não tá provável ainda, então por enquanto eu não vou escalar. Acho que são dois nomes possíveis, mas não vou escalar nenhum dos dois. Falei do Rony, tá? Eduardo Sacha. Para mim é um cara que tem que ter no time, tá? Eu não coloquei ele como unanimidade ali no nosso card, porque ele tá em dúvida, ele não joga 10. Então vamos aguardar as notícias. Tanto ele como o Pita, quem for pro jogo, vale bastante a pena. Assim como o Lucas Barbosa também vale bastante a pena para você escalar no seu time, tá? E aí, para fechar, uma apostinha para rodada, que será o Renato Kaiser do Vitória, tá, pessoal? Renato Kaiser, jogador fraco de futebol, vai ser o novo Pedro Raul, sei lá o quê. Beleza, pode falar o que vocês quiserem aí do Renato Kaiser. Eu vou escalar ele aqui no meu time, tá? Eu faço isso. Se as estatísticas indicam o cara, se os números indicam ele, eu recomendo para vocês aqui. Eu acho que é uma boa opção. Se ele vai marcar gol, certeza ou não, eu não sei. Mas ele é um cara que jogou 2 jogos pelo Vitória, tem 3 gols. É um jogador com instinto de gol, aquele jogador que participa bastante ofensivamente com finalizações. Vai pegar esse time do Santos que está uma tragédia, sem o Escobar ainda, jogando fora de casa, mandante tem sido muito forte. Então, Renato Kaiser está escalado no meu time aqui. Eu tenho certeza que eu vou manter ele no time. Inclusive, cogito ele de capitão, tá? E aí, com essa formação, a gente vai colocar o André Silva aqui na nossa reserva de luxo, tá? Eduardo, e o Luciano? Cara, gostei do desempenho do Luciano aí no último jogo. 6,80 só de média básica pode ser uma opção legal também. Assim como o Coelho, Ricardo Matias, podem ser opções ali para reserva de luxo, né? Mas é isso, nossas recomendações. Quem sabe que a gente monta o banco de reservas ali no vídeo de sexta-feira, né? Mas a gente precisa fechar o nosso capitão aqui, né? E antes de falar do capitão, só lembrar vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram, tá? Que a gente tem trazido bastante conteúdo legal e só agradecer demais pela participação de vocês aí nos vídeos. Capitão para rodada, cara. Eu fico numa dúvida grande aqui, porque assim, a gente falou que o Bragantino é um time muito forte para rodada. Então, principal indicação de capitão seriam ali os peças do Bragantino. Não acho que é loucura escalar o Juninho Capixaba de capitão. O problema é que a gente não tem tantos laterais bons aqui, né? Eu falei só de alguns ali, porque aí a gente teria que colocar a reserva de luxo na lateral. Seria uma opção, tá? O Juninho Capixaba. John de capitão também é uma coisa bem ousada, tá? Eu tô realmente focando nos atacantes para rodada de capitão, até porque eu acho que o André Silva seria um bom reserva de luxo para eventualmente cobrir ali um capitão que não vá tão bem, tá? O Sacha, né, de capitão, não é que ele tá em dúvida. Cara, por enquanto, talvez seja o atacante com melhor recomendação estatística aí, tem 3 gols em 2 jogos, vai pegar esse time do Santos que tá muito mal. Cara, vou colocar o Kaiser de capitão, ele tá em dúvida no Cartola, mas por enquanto tá provável ali no Joga 10. E aí, se dá uma zica, a gente tem o nosso reserva de luxo. Acho que tem sido uma estratégia legal. Na última rodada a gente fez isso. Colocou o Verratti capitão, que era um cara mais ousado, que dependia bastante de participar de gol, mas tinha bons indicativos para gol, e tinha o Iro Alberto ali na reserva de luxo. Vou adotar essa estratégia de novo, tá? Kaiser de capitão e André Silva na reserva de luxo. Com isso a gente mantém no vídeo de sexta, pode ser que a gente venha com o Eduardo Sacha, principalmente se ele virar provável ali para a rodada. O que também seria uma opção, o próprio Rony também seria interessante, tá? Mas é isso, o nosso time. Eu não vou confirmar porque o Cartola dá aquelas bugadas, vou escalar o nosso time, tá? Estamos escalados com Lucas Arcanjo do Vitória no gol, Natanael e Juninho Capixaba nas laterais, Ferrarese e Pedro Henrique na zaga. No meio de campo, John, Arias e Oscar. No ataque, o incrível Hulk, Eduardo Sacha e
o Imperador Kaiser de capitão aí do nosso time, comandada pelo Fernando Seabra. O Seabrismo tá online aí, tá, pessoal? Reserva de luxo, André Silva do São Paulo. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou!